Bem-vindos ao Fotobox, eu sou o Luís Carvalho. Hoje desci até às caves profundas do antigo Banco Nacional Ultramarino, na Rua Augusta, em Lisboa, para visitar uma exposição. Antigamente isto era o local onde os clientes tinham o seu cofre particular. Hoje, aqui a grande riqueza é a exposição da fotógrafa Teresa Pinto sobre António Variações. Ela foi sua produtora, mas sobretudo foi sua amiga, sua cúmplice, uma fotógrafa com a sua Olympus OM1, usando a luz ambiente e sobretudo usando a imaginação, conseguiu várias situações, várias performances, até se quiserem, daquilo que era o outro, ou pelo menos o mesmo António Variações, mas longe dos palcos e longe também da sua relação com o público. Um António Variações intimista, um António Variações ainda mais autêntico, que estava muito à vontade com a fotógrafa e que permitiu estas fotografias extraordinárias. Se puderem, não percam, venham até aqui ao Museu do Design em Lisboa. De novo, obrigado por nos seguirem. O Fotobox começa agora. Conheci o António, tivemos logo uma empatia enorme. Como é que Conheci-o numa loja em que ele foi comprar aquilo era um meio muito pequeno, o meio dos artistas do Príncipe Real e do Bairro Alto, não é? Porque eu já o conhecia de vista. Conhecia-o do Baeta, porque eu morava ali na Avenida da Igreja, mesmo ao lado do Centro Comercial de Alvalade, e passava por lá e via aqueles miúdos todos colados ao vidro, porque o António estava deste lado, junto ao vidro, e então cada vez que ele... Parecia uma dança à volta do cliente, com os dedos cortados, porque ele era Vidal Sassoon, tinha aquele corte com os dedos e com a tesoura, e pá, aqueles miúdos sempre ali escarrapachados no vidro, a olhar, ali do Liceu, do Eugénio dos Santos, e eu assim, pá. E pronto, mas nunca tinha entrado em conversa com ele, e calhou naquele dia, já o conhecia de vista, mas nunca... E via-o no Bairro Alto, muitas vezes também, quando saía, vinha-o no Príncipe Real, portanto via-o passar. Este ano 78, 79. E depois ele em 81 veio-me pedir então se queria trabalhar com ele, porque já não havia como responder. Como fotógrafa, não, como agente. Eu era agente dele. Começou tudo por eu ser agente e já tinha fotografias dele, mas continuei a fotografá-lo, pronto. Eu andava sempre com a câmera atrás, resolvi fotografá-lo sempre que pude e preservar esse arquivo, porque esta exposição para mim é muito importante, porque eu andei muitas vezes a tentar que alguém se chegasse à frente, porque eu não tinha poder económico para manter fazer uma coisa deste género, mas achava que ele merecia e que nós todos vamos desaparecer e que esse espólio tem que ser preservado, pelo menos mostrar às pessoas quem era realmente o António, sem ser aqueles 10 anos a seguir à morte dele foram terríveis. Não havia conversa, depois ele também não vendeu discos, a coisa era muito debruçada sobre a morte dele, portanto não havia nada produtivo em termos de imprensa e eu depois quis fazer muito mais, gostava, isto para mim é importantíssimo, exatamente para passar essa mensagem e preservar um arquivo que não existia. Eu tenho muitas fotografias que não estão aqui, mas que eu gostaria e que vamos fazer, segundo o que há em vista, fazer pelo menos não é um arquivo, mas uma mostragem de todas as fotografias que existem do António, porque eu um dia desapareço e as coisas têm que ficar preservadas, não é? Só agora, em 2025, é que a exposição acaba por chegar ao grande público, não é? Mas chega em boa hora, porque decidimos inaugurá-la no dia de aniversário do António Variações, que faria 81 anos este ano. E, portanto, foi esse o intuito. E o intuito também para um museu do design como o MUD é que o António Variações, como se vê por estas fotografias que estão aqui neste espaço da Sala dos Cofres de Aluguer e também juntamente com alguns acessórios que, entretanto, conseguimos reunir, peças de vestuário, acessórios vários, há uma grande cumplicidade, de facto, entre o fotografado e quem está a fotografar
o momento, não é? E é um momento, de facto, que muitas vezes os planos, as composições constroem espaços fechados, espaços de intimidade, espaços de luz e sombra, onde o espelho tem aqui uma importância muito grande por questões práticas, mas depois ao mesmo tempo simbolicamente o espelho, não é? Toda essa capacidade de refletir e de criar outros múltiplos planos, e isso é muito evidente aqui nestas várias séries. Não tens juízo quando te esforças mais do que é preciso. O corpo é que paga, o corpo é que paga. Deixa pagar, deixa pagar. Se tu estás a gostar. Estas fotografias, como eu dizia, têm a cor dos anos 80. E quando eu digo cor, é mesmo cor, a textura, a luz ambiente, às vezes um bocadinho de desfocado, outras vezes a forma como a Teresa Pinto usava os enquadramentos, ou em plongé, ou em contre-plongé. Ela tinha uma objetiva muito simples, uma 35-70, segundo ela disse, e que, portanto, também não prometia grandes avarias, felizmente. São fotografias onde não há galhofice, onde todas as poses do António Variações são tidas com uma grande verdade, uma grande seriedade. Não há aqui nada de espalhafatoso ou de drag queens, ao contrário do que muita gente pensa do António Variações, e estas imagens são de uma grande serenidade, mas ao mesmo tempo de uma grande provocação. Tu estás livre, eu estou livre. É uma noite para passar. Porque não vamos unidos. Ele ia andando, olhando para o espelho, virando, coisa, eu ia fotografando. Às vezes dizia-lhe ao António, olha, estás com a cara na sombra. E ele virava-se assim um bocadinho, ficava logo ótimo. Sabia onde é que estavam os pontos de luz. E era muito fácil fotografá-lo. Também era, o espaço era exíguo, portanto era sempre através do espelho ou... Da casa dele. Da casa dele. Quando ele estava a cortar-me o cabelo, ele dizia assim, preciso arranjar um símbolo, tens que me ajudar a arranjar um símbolo para eu me diferenciar dos outros cantores todos. Eu disse, este cabeleireiro, olha, usar tesoura, ele estava-me a cortar o cabelo. Já viste que a tesoura é um A e um V quando está aberta? António Variações. Pronto, adorou a ideia, fomos logo para casa fazer experiências e depois ele queria pôr aquela tesoura forte que ali está pesada na cabeça. Eu disse, olha, que isso não se consegue pendurar com fio de nylon, que vai ficar aí a dançar e é perigoso, até pode ser perigoso para ti. Então fomos buscar um banco à cozinha, ele meteu a cabeça, deitou-se em cima da cama com a cabeça no banco e depois pôs a tesoura em cima da cara, porque as pegas são mais pesadas e ela não caía para trás. Ele adorava. Começávamos logo a fazer enquadramentos com a caneta. Olha, cortamos aqui, fica ali, amplia-se. E ele adorava sempre as fotografias todas, ele gostava muito das fotografias. Por isso é que eu sinto que isto é mesmo 100% aprovado pelo António. Era muito engraçado. Era sempre de improviso. Este espólio fotográfico do António Variações merece ser cuidado, preservado. Aliás, como muitos espólios de outros artistas e fotógrafos que têm um pouco ou Deus dará o seu património fotográfico espalhado, é de pensar talvez num outro livro sobre o António Variações e que esta exposição possa circular um pouco pelo país para que as novas gerações se inspirem aqui naquilo que é um ato cultural de indignação, de revolta, mas sobretudo de amor à vida.
Tenho muitas saudades dele e desses tempos também. Eu adorei viver os anos 80. Eu não queria outra época nenhuma para mim. Eu quero. Uma exposição que, sem dúvida nenhuma, tem algumas características que a mim me agradam. Autenticidade, verdade, não pretenciosa, não mais do mesmo, criativa e, portanto, esta fotógrafa, a Teresa Pinto, tal como o cantor, conseguiu, na verdade, também ter um olhar muito próprio sobre aquilo que era a fotografia. E isso é uma grande lição desta exposição, é como é que a fotógrafa, no fundo, assumiu também, do ponto de vista da linguagem da fotografia, aquilo que era a linguagem do António Variações. Obrigado por nos seguirem, mais uma vez, até para a semana, sempre aqui na nossa RTP Informação.